servo, que prontamente, Pai, nos atendeu o nosso convite para estar aqui conosco. Pai, abençoa ele, retribui a ele, a sua família, ao seu ministério, aos seus afazeres, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, Pai, fala conosco pela Tua palavra, Pai. Regenera-nos, Espírito Santo, toca-nos, e que agora, Pai, o nosso coração esteja, Pai, atento para receber, Pai, a semente poderosa da Tua palavra santa e maravilhosa, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Pastor Fred, fica à vontade. A honra é minha, viu? Vamos aplaudir mais forte o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Fala para alguém do teu lado assim, você não poderia estar em outro lugar nessa manhã. E avô é outra coisa, né, pastora? Ou seja, eu estou debaixo de uma unção dobrada aqui de avô. Glória a Deus. A minha filha do meio, Rafaela, vai casar agora dia 17 de setembro, pastora, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Um americano chegou e, irmãos, a gente pagou fralda, a gente sustentou 23 anos ali, faculdade, e chega um cara e leva embora, irmão. É uma luta. Eu estou crendo que Jesus vai voltar antes do dia 17 de setembro. Eu estou acreditando nisso. Aleluia. Mas é o ciclo da vida, né? Não tem jeito. Nós criamos os nossos filhos para o Senhor, e que eles sejam flechas na mão do arqueiro. E tem o mais novo, Isaac, de 17 anos, que é midianita, cuida da mídia da igreja, está envolvido na obra do Senhor. Toda a minha casa, eu posso dizer como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E glória a Deus por isso. Amém. Quero aproveitar que você está de pé. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 13. Eu creio que Jesus tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã de aniversário da El Shaddai. 7 anos, um ciclo completo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nessa casa. Como o pastor Jair disse, Senhor, nós temos luzes hoje, temos telões de LED, temos tantas coisas, e obrigado pela estrutura, mas nada disso, Senhor, importa se a Sua presença não estiver conosco. Que a Tua presença esteja aqui testificando as escrituras sagradas, testificando os nossos corações. Fala aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã, em nome de Jesus. Êxodo 13, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois ele disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Repita comigo: os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Preste atenção, eles não eram um exército, mas eles saem organizados como um exército. Verso 19: Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês, e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui.
Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida aqui nessa manhã de aniversário, Pai. Nessa manhã de 7 anos de El Shaddai. Nós cremos na intervenção divina que cada um de nós precisamos aqui hoje. Obrigado pelas portas dessa igreja abertas. Obrigado, Senhor, pelas famílias que congregam nesse lugar. Obrigado pelo fogo que está aceso nesse altar. Que esse fogo possa consumir toda a nossa impureza, tudo aquilo que nós somos e que nós não somos, Tu conheces, Senhor. Por isso fala conosco, reunidos aqui como igreja, nessa manhã, em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga glória a Deus. Você pode sentar. Irmãos, é interessante que a maioria de nós conhecemos a história de Moisés. A gente já viu filme, desenhos sobre Moisés abrindo o mar vermelho e tantas coisas. Então a maioria de pessoas que nem são até cristãs conhecem a história de Moisés. Nós sabemos muito bem quem foi Moisés. E é interessante que aqui no capítulo 13 é o segundo bloco, o segundo ciclo da vida de Moisés. Moisés está aproximadamente com 80 anos, ele já tinha saído do Egito, ele tinha fugido, não é, na verdade, porque ele tinha matado um egípcio. E ele vai morar no deserto, ele casa com Zípora, ele tem filhos, e agora ele trabalha para o seu sogro, Jetro. Ele é pastor de ovelhas. Aquele homem se torna pastor de ovelhas. E talvez Moisés, já naquela idade, já com a vida estabelecida, mesmo no deserto, tendo a sua família, ele talvez pensou que a vida ia acabar daquele jeito. Tudo bem, entendi, Senhor. Eu acredito que já passei por tudo, já vivi tantas coisas, e agora os meus ciclos estão terminando, e eu acho que a minha vida vai acabar assim. Talvez isso passou pela cabeça de Moisés, já naquela certa idade. Só que Deus tinha algo extraordinário para apresentar para ele ainda. Deus tinha algo inaudito para apresentar para Moisés ainda. E Deus, e eu quero que você escute isso, Deus, Ele invade o nosso dia ordinário com o extraordinário. Não é num dia extraordinário que as coisas extraordinárias de Deus acontecem. São em dias ordinários que a gente sai para trabalhar. É um dia comum, é um dia ordinário. Nós saímos para fazer as coisas simples, mas com muita excelência. Então esse é o cenário propício para Deus invadir o nosso dia ordinário com o extraordinário. Pessoas que estão fazendo coisas simples, mas com muita excelência, porque acreditam na palavra de Deus. Pessoas que mesmo acordando num dia mau, passando por lutas e situações dentro da sua casa, talvez na família, talvez uma situação no emprego, mas continuam fazendo coisas simples com muita excelência, porque fazem como se estivessem fazendo para Deus, porque confiam em Deus, mesmo diante de situações que querem negar a autoridade de Deus na nossa vida, mesmo diante de tempestades, de desafios que parecem que querem abafar a nossa fé, a fé que um dia Deus acendeu no nosso coração. Então Moisés, preste atenção, ele estava fazendo coisas simples, mas fazendo com muita excelência, e era um dia comum, e de repente naquele dia ordinário, o extraordinário de Deus aparece. Moisés olha e vê uma sarça que está queimando. Sarsas queimavam no deserto. Então aquela visão daquela sarça queimando é familiar para ele. Ele já viu sarsas queimando. E sarsas quando queimavam rapidamente. Sarça não dá fruto, não tem raiz profunda, não faz sombra. Queima muito rápido. Então aquela sarça queimando não é uma novidade para Moisés. O que é uma novidade para Moisés é que a sarça queima. Passam-se alguns minutos, ela continua de pé queimando. Ele vai buscar uma ovelhinha aqui, uma outra ali, ele olha e aquela sarça ainda continua de pé.
ela continua queimando, aleluia, e ela queima, e passam-se as horas, e ela continua de pé queimando. Então aquele fogo é diferente dos outros fogos que queimam as outras sarças. O fogo do mundo nos consome, o fogo de Deus nos deixa de pé. Não, eu vou falar de novo, você precisa pegar o que Jesus está ministrando no nosso coração, nesses 7 anos de El Shaddai. O fogo do mundo quis te consumir, quis te destruir, mas o fogo de Deus é o que mantém você de pé. O fogo de Deus é o que mantém essa igreja com 7 anos, e mais 7 anos, e mais ciclos de 7 anos. É o fogo de Deus que nos mantém de pé, e nos trouxe até aqui. Então diferente, irmãos, eu não sei de que religião você veio, eu não sei naquilo que você acreditava antes, eu sei naquilo que eu acreditava e aquilo que Deus fez na minha vida. Mas é certo que quando o fogo de Deus vem sobre nós, esse fogo não consome, esse fogo purifica. Moisés olhava para aquela sarça e não tinha cinza, ela não era consumida, pelo contrário, ela só continuava de pé por conta do fogo, pastor Jair, que estava sobre ela. E é aquilo que chama a atenção de Moisés. E a Bíblia vai dizer que Moisés vai se aproximando, e ele vai dizer assim: eu vou lá para ver essa maravilha. E ele vai se aproximando. Era um dia ordinário, mas o extraordinário foi detectado por ele. Ele percebeu algo extraordinário. E quando ele se aproxima, olha só que coisa interessante, irmãos. Se sarças queimavam no deserto, aquela visão era familiar para Moisés, era mais uma sarça queimando. Você entende que quando a gente olha para alguns detalhes das escrituras, a gente percebe que existem algumas coisas atrás das letras. Então Moisés, ele teve a habilidade de detectar que algo diferente estava sobre aquela sarça, porque ela já estava queimando há muito tempo. E isso chama a atenção dele. E ele vai até ela, e quando ele está se aproximando, a Bíblia diz que Deus brada do meio daquele fogo e diz: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Moisés tira. Alguns acreditam que aquela sandália ainda era um utensílio do Egito. Então Deus está dizendo: tira, sai desse grupo do WhatsApp que está te atrapalhando o meu relacionamento comigo. Sai dessa mesa que as pessoas são escarnecedores da fé. E eu já falei para você que eu não quero você com essa companhia. Isso tem afetado o nosso relacionamento. Tira tudo que está entre eu e você, Moisés. Elimine tudo da sua vida. Nada pode ficar entre nós e o nosso Deus. Nada pode ficar entre nós e o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então Moisés vai tirar aquela sandália. E aí, depois que ele tira, a sintonia fica certa, a conexão, a frequência fica certa. E aí ele vai receber toda a instrução. O que eu vou falar aqui, eu acho que é só para os mais 40. Quem lembra, irmãos, a TV de seletor? Quem lembra da TV de seletor? Pode levantar a mão. Jesus já te viu aí, seu velho, sua velha. Lembra e o pai ficava sentado no sofá e falava: filho, vai lá, muda o canal. Tinha 4 ou 5 canais. TV Manchete, o TVS, que nem era SBT ainda. Meu Deus do céu, ô Jesus. Bandeirantes. Então o filho ia lá, geralmente, o pai ficava sentado no sofá, e o filho ia mudar o seletor. Só que às vezes mudava de canal e não dava para ver e nem para ouvir direito. Então o pai falava: vai lá na cozinha. E nós íamos lá na cozinha. E o Washington Oliveto, o W Brasil nunca acertaram tanto. 1001 utilidades. Bombril. Pegava o bombril, um pedaço do bombril. Quem é dessa época, diga glória a Deus. E a gente colocava na antena. E aí, pai, e colocava na antena aqui, ó. Muda, direita, sobe um pouquinho, mexe aí. Até que dava para ver melhor e ouvir melhor. Só que quando a gente tirava a mão, voltava de novo, porque o corpo carrega uma certa energia. Então tinha que ajustar. Enfim, tinha uma hora que a gente chegava num ponto que a imagem estava boa e nós ouvíamos melhor. E o pai falava: tá aí, tá bom. Só que passavam alguns dias, voltava a ficar ruim, porque tinha que posicionar a antena para o outro lado agora.
E você sabia que a nossa vida espiritual é exatamente assim? Existem temporadas, irmão, 7 é o número de perfeição. 7, fechamento de ciclo, pastores. Então existe uma nova temporada para essa igreja. A playlist do céu está mudando a respeito dessa casa. A playlist do céu está mudando a respeito dessa casa de oração. De 7 em 7 anos, existem ciclos de mudanças. E nessas mudanças, nós precisamos nos posicionar diferente. Para que a frequência esteja perfeita, para que a gente veja melhor e para que a gente ouça melhor. Nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos tendo experiências com Deus. E existem algumas coisas que a gente deixa de fazer. Pequenas coisas no começo da nossa conversão, que a gente deixa de fazer, mas agradavam tanto o coração de Jesus. E a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo na fé, a gente vai passando por novas experiências, por coisas maiores. E Deus está chamando a nossa atenção. Volte para o lugar dos pequenos começos. Volte a fazer coisas simples, mas com muita excelência, mas que agradam o meu coração. Volte a fazer coisas simples e pequenas, ninguém está vendo, mas os meus olhos estão contemplando a sua fé no pequeno. Meus olhos estão contemplando você fazendo coisas simples, mas com muita excelência. Esse é o cenário que Deus aparece. Então nós precisamos saber qual é a frequência, qual é a nossa movimentação para essa temporada. O que Deus está pedindo de nós, o que Deus está pedindo da sua família, o que Deus quer dessa igreja nessa temporada. Qual é a movimentação certa para que a frequência fique forte, para que a gente ouça a voz de Deus melhor, para que a gente veja a manifestação profética do Espírito Santo melhor. É tão interessante, irmãos. Tem um homem chamado Joshua Bell. Joshua Bell, ele é o maior violinista da história. Eu acho que eu já até contei isso aqui. Ele estava fazendo uma apresentação em Washington, D.C. E as pessoas do mundo inteiro foram lá para ver ele tocar. Ele tem um Stradivarius, um violino de 3,5 milhões de dólares. É o que custa o instrumento dele. Ele é uma sarça queimando, ele é extraordinário. Ele é o melhor naquilo que ele faz no mundo inteiro, em todos os tempos. Então as pessoas pagam muito dinheiro para ver Joshua Bell fazendo uma obra completa de Bach. E um dia ele estava, alguns anos atrás, ele estava em Washington, D.C., fez essa apresentação, um grande concerto. Pessoas do mundo inteiro foram lá assistir esse homem. E de repente, 4 dias depois, ele faz uma experiência social. Ele entra com uma roupa comum dentro do metrô de Washington. Ele pega a sua maleta com Stradivarius de 3,5 milhões de dólares e começa a tocar no saguão do metrô de Washington. Esse vídeo está na internet. Milhares de pessoas estão entrando, milhares de pessoas estão saindo do metrô, e ninguém está percebendo a sarça que está queimando ali. Pessoas estão com seus problemas, correndo atrás dos seus negócios, buscando para si, só que tem uma sarça queimando ali. Tem algo diferente acontecendo e ninguém percebeu. Ainda bem que Moisés percebeu aquela sarça queimando. Até que uma mulher, o vídeo mostra uma mulher chegando perto dele e diz assim: eu te conheço, que bom que você está aqui. Nossa, que surpresa. E ela pega 52 dólares e joga na maleta dele. E ela fica ali sozinha, desfrutando de Joshua Bell tocando só para ela. Alguns dias antes, milhares de pessoas pagaram muito dinheiro para verem ele tocar. E agora ele está fazendo a mesma obra dentro do metrô. Milhares de pessoas estão passando ali e ninguém percebeu a sarça que queimava perto delas. E essa mulher, porque detectou, parou e desfrutou sozinha, ele tocando só para ela. Olha para mim, não permita, os dias passam muito rápido e a gente não tem todo o tempo que a gente acha que tem. Não permita que as distrações, que a rolagem no TikTok, no Instagram, travem você a ponto
e tirem a sua atenção, te distraiam a tal ponto de você perder algumas manifestações do extraordinário de Deus invadindo o seu dia ordinário. Isso é muito sério, porque existem pessoas que estão tão distraídas, o diabo distraindo tanta gente, e Deus chamando a atenção, e Deus falando eu estou aqui, e Deus falando essa é a tua direção, e Deus falando é por aqui que você tem que entrar, e a gente não percebe Deus falando. Então toma cuidado. Levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu sei que tem pessoas aqui com um sincero coração que querem ser dirigidas pelo Espírito Santo. Deus manda te dizer, comece a prestar atenção, porque por esses dias eu vou colocar uma sarça queimando perto de você, para que mude a tua história, para que você tenha uma nova direção diante da situação que você está vivendo. Será que tem alguém que acredita nessa palavra aqui hoje? Oh glória! Não pense você que são em dias extraordinários que Deus muda a nossa vida. Não é assim. São em dias ordinários, irmãos. Eu conheci Jesus aqui na zona leste de São Paulo, em meados de 95 para 96. Eram 3 horas da tarde e o sol fechou, ficou de noite. E nós estávamos jogando bola num campinho de futebol. E a gente correu para debaixo de uma marquise de um bar, e o bar fechou as portas. E a gente ficou ali na marquise, debaixo daquela cobertura, esperando a chuva passar. E um amigo meu, afastado do Senhor, pastor Jair, disse para mim assim: cara, eu acho que vai ser assim quando Jesus voltar. Eu olhei para ele e falei assim: como assim Jesus voltar? Jesus já veio. Ele falou: não, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, Fred. Eu não estou bem com Jesus não, mas eu conheço isso. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aquilo me pegou, irmão. Porque o que eu pensei? Se Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, dá tempo de eu me tornar igreja para ir com Ele. E eu comecei a buscar a Deus. E Deus começou a mudar a minha vida. Deus começou a mudar a minha história. Porque Deus tem algo com pessoas improváveis, aleluia. Eu já contei meu testemunho aqui. Eu não conhecia os meus pais biológicos. Eu fui tirado de um abrigo por um casal de senhores que não podia ter filhos, que cuidaram muito bem de mim, mas não tinha Jesus dentro da minha casa. Meu pai, um homem muito trabalhador, mas não tinha Jesus dentro da minha casa. E um dia, na minha juventude, nesse dia, eu me converto. E eu ganho a minha mãe para Jesus primeiro, que me adotou. E depois eu ganho meu pai, que me adotou para Jesus. Meu pai foi diaconisa da igreja que eu sou pastor, até 2012, quando Deus a recolheu. E a minha mãe, né? Até 2012, quando Deus a recolheu. E o meu pai foi para o Senhor há 4 anos atrás, diácono da igreja que eu sou pastor. Foi para o Senhor há 4 anos atrás, diácono bom, 82 anos, pastora. Ficava com um papelzinho anotando quem faltava, Renan, e me entregava no final do culto: Fred, não estou vendo fulano na igreja. Fred, não estou vendo ciclano na igreja. E a gente ligava no dia seguinte. Minha mãe, um pouco antes de morrer, ela ficou muito doente. E ela falou assim: Fred, sabia que quando a gente foi lá no abrigo, a gente foi para buscar uma menina. Não era um menino, era uma menina. Mas quando a gente chegou lá, você estava sentado numa cama, tomando uma mamadeira de caldo de feijão. E você soltou a mamadeira e deu um sorriso para mim. E eu disse para a amiga que estava comigo: eu não vou levar a menina não, eu vou levar esse menino. Porque o sorriso dele foi um sorriso de Deus para mim. Eu tenho um livro que chama O Legado, que conta a minha história. E eu conto nesse livro que sorrir na crise te tira dela. Foi aquele sorriso que me tirou daquele lugar. O que é sorrir na crise? É você acreditar em Deus. É você acreditar em Deus nos seus piores dias. É você acreditar em Deus nos seus piores cenários. Ele é poderoso para mudar qualquer cenário. Meu pai, e esses dias a gente contava isso na igreja. Meu pai, antes de morrer, a gente tem um ato profético que nós fazemos em dias de ceia, que nós entregamos o pão da ceia para alguém e liberamos uma palavra. Geralmente quem faz isso é minha esposa. E o meu pai, a minha esposa não estava nesse dia, eu chamei o meu pai para entregar o pão para alguém da igreja. E ele entregou o pão.
e sempre tem uma cartinha com um versículo bíblico. 2 dias depois meu pai faleceu. E a moça que entregou o pão, eu não sabia. Ela falou: seu Ventura, o senhor me entregou o pão, mas Deus mandou eu devolver o pão para o senhor. O pão não é meu, o pão é do senhor. E liberou uma palavra sobre ele. 2 dias depois meu pai faleceu, teve o velório. Eu fui na casa dele, aquela coisa chata de você ter que ir na casa, pegar as coisas e tal. E eu abri a geladeira, o pão estava lá. E o pão tinha cartinha, quando eu abri, tinha o texto de Deus falando com Abraão: eu vou te tornar pai de multidões. Meu pai não pôde gerar, o problema era ele. Minha mãe podia gerar, meu pai não podia gerar. Mas Deus pega alguém que não pode gerar, porque teve um ato de justiça, torna ele pai de multidões. Deus trabalha na nossa falha. O testemunho grande vem do momento ruim que a gente passou. Esses dias eu tive a oportunidade de falar no Descent, lá em Minas Gerais. O estádio tinha 55 mil pessoas, tinha mais de 1 milhão de pessoas online. O que me levou a falar no Descent foi o meu testemunho. Aonde existia uma ferida, Jesus vem, cura e transforma aquilo em testemunho para alcançar outras pessoas. O que só você passou, o que só você viveu, a dor que só você sentiu. Ei, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. A marca que só você tem, você não pode parar aí, você não pode murmurar a respeito disso. Pelo contrário, pegue isso, levante isso e diz: Senhor, eu quero que a minha dor seja levantada como um baluarte de testemunho para a glória do teu nome. Eu quero que o que eu vivi, o que eu passei, sirva de testemunho para outras pessoas. É por isso que você não pode parar na sua dor. Fala para alguém do teu lado: não pare na sua dor. Esses dias um filósofo na internet, um filósofo conhecido do Brasil, ele estava debatendo com a Claude, a inteligência artificial mais poderosa do mundo. E ele estava conversando com a Claude. Esse vídeo viralizou. E ele perguntou para a Claude o seguinte: preste atenção, como teremos romances tão fantásticos, obras-primas como no passado, se hoje, Claude, qualquer estudante é tentado a pedir o resumo de um livro de 800 páginas para você, que dura 3 minutos para eles lerem? Como teremos romances, e aí ele cita Dostoiévski e cita outros autores, como teremos romances tão lindos, obras-primas da literatura, num tempo que as pessoas demoravam 10 anos para escrever um livro, e leitores tinham paciência para ler um livro de 1000 páginas. E hoje o mundo mudou. Como continuaremos tendo obras-primas como a de Dostoiévski? Aí a Claude, a inteligência artificial, responde o filósofo e diz o seguinte: eu entrego para você a média de tudo que eu tenho acesso. Quando você faz uma busca na inteligência artificial, no Gemini, seja qual for, a inteligência artificial pega a média de tudo que ela tem acesso da internet e entrega para você. Seja sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Então a inteligência artificial responde para ele: eu peguei a média desse assunto e entreguei para você. Porém, a inteligência artificial respondendo: porém, obras-primas não são realizadas com a média. Obras-primas são realizadas com a fissura, com a ferida individual que cada um tem. Ou seja, hoje, qual é o momento que nós estamos vivendo? Algo dá certo na internet, todo mundo corre para fazer igual. Algo dá certo aí em algum lugar, em algum métier, seja na tua profissão, todo mundo corre para fazer a mesma coisa. E a gente nega a singularidade que só cada um de nós carregamos, que só nós temos. Deus quer usar a vida, a sua vida, para a glória dele. E a nossa vida é uma vida real. E porque é uma vida real, é uma vida de altos e baixos, é uma vida de lutas,
e de vitórias, é uma vida de águas tranquilas, mas também de tempestades. Mas pega tudo o que você passou, principalmente as coisas ruins, e levanta isso para a glória do nome de Jesus. Não pare na sua ferida. Será que tem alguém entendendo essa palavra aqui? Agora olha só, eu disse que Deus, ele aparece geralmente no nosso dia ordinário, e ele invade com o extraordinário, quando existem homens fazendo o que Moisés estava fazendo, trabalhando com excelência, num dia ordinário, fazendo coisas simples, mas com muita excelência, e Deus muda a trajetória da vida dele. Foi assim com Gideão também. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lugar de malhar trigo é a eira, campo aberto, geralmente um lugar alto, para que o vento bata e leve a palha embora. Só que se ele fizesse isso, os midianitas, os inimigos iam ver de longe e iam falar: tem semente no arraial, vamos lá roubar. Então ele está fazendo o quê? Ele está debaixo de pressão. Olha para mim, presta atenção. Ele está debaixo de pressão, ele está debaixo de uma violência dos inimigos, mas ele continua fazendo a sua parte. Coisa simples, num dia comum, mas de forma excelente. Ele está fazendo a sua parte, ele está sendo pressionado, os inimigos estão perseguindo, mas ele continua malhando trigo no lagar. E é esse cenário, uau, que mais uma vez Deus vai invadir o ordinário com o extraordinário. E Deus chama Gideão. Sabe o que Gideão vai falar? O que Moisés falou: eu sou o menor da menor casa. O Senhor errou, Senhor. Não é comigo não. Eu não tenho condições de ser um libertador. Eu quero que você fale para alguém do teu lado assim: foi você que Deus escolheu. Não, mas fala com voz de profeta. Chacoalha ele, fala assim: foi você que Deus escolheu. Você pode se sentir fraco, talvez você não está no seu melhor momento, mas não é sobre você, não é sobre a sua força, é sobre a força de Deus na sua vida. É sobre a força de Deus sobre nós. Improváveis num dia ordinário, fazendo coisas simples com excelência. E Deus aparece mais uma vez, invade o ordinário. Sabe o que Gideão vai fazer? Ele consegue levantar 32 mil homens, mas ainda é pouco diante dos inimigos. E Deus ainda vai falar para ele: diminui, não quero tudo isso. Você entende o Deus que nós servimos? O texto que nós lemos diz que Deus não levou o povo pelo caminho mais curto, porque senão eles iam passar pelo território dos filisteus. Às vezes nós estamos olhando a situação e estamos falando: Senhor, é aqui ó, é por aqui. Se acontecer isso, resolve. Só que Deus conhece um caminho que você não conhece. Deus sabe o que você não sabe. Então Deus deu uma volta com o povo dele para guardar o povo dele. O povo nem sabe, mas se passassem no meio do território dos filisteus, ia ser um genocídio, porque são todos guerreiros. E o povo de Deus ficou 430 anos escravo, ninguém pegava em arma. E agora estão saindo do Egito, todos felizes, empolgados, e não estão preocupados com o caminho, mas Deus está preocupado por onde te leva. Às vezes nós queremos coisas rápidas. Irmãos, Deus não pega atalho. Se atalho fosse bom, não se chamava atalho, se chamava caminho. Nós queremos as coisas rápidas, né? 2 hambúrgueres, alface, queijo de molho especial, sobre picos, um pouco de um pepino no meio. Nós queremos um hambúrguer na hora, o drive-thru. Mas Deus não é mágico, Deus é construtor. Deus está, levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a El Shaddai nessa manhã de aniversário. Deus está te construindo, meu irmão, e mais do que isso, Deus está construindo o seu caminho, Deus está construindo a sua fé, Deus está construindo a sua casa, Deus está construindo a sua família. Deixe Deus te forjar. Gideão é chamado e Deus fala: diminui. Ele vai diminuir até dar 300 homens. Meu Deus, 300 homens, perto de centenas de milhares de soldados. A gente acha que a gente precisa de muito para vencer as batalhas, irmãos. Davi, se tivesse aceitado a armadura de Saul, não tinha vencido Golias.
ofereceram para Davi um pouco antes: ó, essa é a melhor armadura da atualidade, essa está atualizada, essa aqui, enfrenta o gigante com essa armadura. Graças a Deus que ele não aceitou, porque os gigantes da nossa vida não são derrubados com as armaduras que o mundo nos oferece, são derrubados com as 5 pedrinhas do jeito de Deus. E é isso, igreja do Senhor, preste atenção, é isso que nós não podemos abandonar. Nós não podemos abandonar as pequenas coisas que nos levam para as coisas maiores, mas em Deus nós não podemos abandonar a fé pura, a fé genuína. Não está todo mundo fazendo assim, você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Você precisa de um sim de Deus e de uma porta que Deus vai abrir de criatividade para você romper no seu negócio. Irmãos, o que Deus tem com a gente é diferente, é inaudito, mas nós precisamos detectar no nosso dia ordinário: será que Deus pode nos encontrar nesses cenários? Ruim, tive até uma rusga, talvez com a minha esposa, antes de sair para trabalhar, mas eu vou fazer com muita excelência, coisas simples no meu dia ordinário, porque eu confio em Deus. São esses cenários. Lembra de Eliseu? Ele estava arando a terra com 12 juntas de bois. Todo mundo arava a terra com uma junta de boi, mas tem um rapaz que é one of a kind, é diferenciado. Ele está fazendo mais do que os outros, e Elias está procurando um sucessor. E encontra, olha para o campo, um monte de gente trabalhando com uma junta de boi, mas tem um menino lá arando a terra com 12 juntas de boi. Ele é diferenciado, ele é chamado por causa disso. Você entendeu? Era um dia ordinário. Eliseu estava fazendo coisa simples, mas de forma excelente. É o cenário que Deus está esperando para invadir com o extraordinário. Porque geralmente quem está fazendo isso, irmãos, nos dias ordinários, cuidando de coisas simples com muita excelência, são pessoas que continuam confiando em Deus. São pessoas que não se abatem na fé por conta do telefonema que receberam. Irmãos, existem coisas que nos entristecem, nos aborrecem, mas eu quero dizer algo para você, em nome de Jesus. Eu estou caminhando para o fim. Não pare em nenhuma situação. Coloque tudo diante de Deus e continue fazendo tudo com excelência, porque esse é o cenário que Deus vai te encontrar para mudar a tua história. Ele é chamado por Elias. Elias joga a capa sobre ele, e Elias fala para ele: não tem mais volta, o chamado é definitivo. E ele vai, queima as carroças, entrega os bois, e acabou, não tem mais volta. O que Moisés, irmãos, no texto que nós lemos aqui de Êxodo capítulo 13, está fazendo, Moisés agora é o libertador. Depois de todas essas experiências, ele foi obedecer à voz de Deus, e ele desce para o Egito. Faraó não quer soltar o povo, então vem as pragas, as famosas 10 pragas, e Faraó com o coração endurecido, mas num determinado momento, ele libera o povo, ele deixa o povo ir. E a Bíblia vai dizer que Deus inclina o coração dos egípcios, para que os egípcios entregassem utensílios de valor para os hebreus. Olha só, os hebreus trabalharam 430 anos e Faraó não pagou a rescisão, mas Deus não deve nada para ninguém. É como se Deus estivesse pagando a aposentadoria daquele povo, pelos 430 anos de trabalho. Ele move o coração dos egípcios, e os egípcios nem sabem porquê, mas estão entregando utensílios de valor na mão dos hebreus, para os hebreus irem embora. Então eles estão enchendo sacos de utensílios preciosos. Está todo mundo saindo com saco de ouro, saco de bronze, sacos de prata. Eles estão empolgados, eufóricos, porque Deus cumpriu o que prometeu. Só tem um homem que, ao invés de estar saindo com saco de ossos, com saco de ouro, está saindo com saco de ossos. Moisés. Moisés não está saindo com utensílios de valor.
Moisés está saindo com um saco de osso. Por quê? Porque a gente leu aqui que lá atrás, José do Egito, lembra? Governador. Deus vai cumprir o que prometeu. Um dia Deus vai levar o povo dele do Egito. Deus vai tirar o povo dele do Egito. Isso vai acontecer. Eu não sei quando, eu não sei como, mas isso vai acontecer. E se isso acontecer e eu não estiver vivo, eu quero que vocês jurem, José falou para o povo, que vocês vão levar os meus ossos aqui, porque eu não pertenço ao Egito, eu pertenço a Canaã. Eu estou debaixo dessa palavra também. O tempo passa, irmão. Na hora da euforia, eu quero terminar dizendo algo para você, preste atenção. Existem dois cenários perigosos na nossa vida. No momento da euforia, quando a vitória chega, quando a bênção te alcança, quando a promessa de Deus se cumpre, é muito fácil você se esquecer do que falou para Deus que ia fazer. Por outro lado, no momento de escassez, no momento de portas fechadas, de tempestade na vida, é muito fácil nós nos esquecermos do que Deus falou. A gente se esquece das promessas nos dias maus. Elas ficam nebulosas. Agora, olha que coisa interessante. A Bíblia Sagrada nunca nos orientou e nos incentivou a querer saber sobre o nosso futuro. Você não vai encontrar nenhum texto Deus incentivando as pessoas a quererem saber o que vai acontecer amanhã. Mas nós vamos encontrar muitos textos, inclusive um dos mais conhecidos, Cantares, que Deus está dizendo: traga à memória o que te dá esperança. Lembre-se do que eu falei. Lembre-se das promessas. Pastor Jair, pastor Elaine, vocês só estão aqui sentados vendo o aniversário de 7 anos dessa casa, porque um dia Deus falou o que ia fazer. E quem tem uma palavra tem tudo. Nós não precisamos saber o que vai acontecer amanhã. Nós precisamos lembrar do que Deus falou no passado, porque o que Deus falou no passado tem a ver com o que vai acontecer amanhã. Levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Você está querendo saber e está muito curioso a respeito do seu ano, como eu vou terminar esse ano de 2026, e Deus te dá um alerta nessa manhã de domingo. Mais do que você querer saber o que vai acontecer amanhã, eu quero que você traga à memória o que eu falei para você no passado que ia fazer na sua vida. Eu quero que você traga à memória a palavra que você recebeu daquela profeta, do altar aqui do pastor Jair. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Isso agrada tanto o coração de Deus. Quando a gente não está vendo nada na frente, mas a gente tem uma palavra que a gente recebeu no passado. A gente não está vendo nada diante dos nossos olhos, mas a gente lembra do que Deus falou no passado. Você entra dentro do carro e o hino da igreja antiga canta aqui, ó. Ei. A gente entra dentro do carro, às vezes preocupado com uma situação, e a gente liga a adoração, e a adoração não só canta para nós, de fora para dentro, mas o hino da igreja antiga começa a cantar aqui no nosso interior. É Deus dizendo: eu me lembro. E você se lembra? Eu sei o que eu tenho com você. Eu sei a promessa que eu te fiz, a palavra que eu te liberei. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Cantares capítulo 3. Eu quero que você fique de pé comigo. Há uma graça de Deus aqui, irmãos. Sabe o que o Espírito Santo me fala? Que tem pessoas aqui que desaprenderam depender de Deus. Você se cercou de tantos cuidados, e agora se algo falha, você acha que é o fim, porque você deixou de depender de Deus. O texto que nós lemos, olha para mim, preste atenção, estou terminando. O texto que nós lemos diz que a nuvem ia à frente, era uma coluna de nuvem. Coluna não é horizontal, coluna é vertical.
Então existia uma coluna na frente. Essa igreja só tem 7 anos porque Deus levantou colunas aqui. Pessoas que chegaram aqui e somaram com esse corpo. Pessoas que chegaram aqui e se envolveram no corpo de Cristo. Esse galpão tem colunas. E o que é a função de uma coluna? A coluna, ela segura o pavimento de cima e distribui no fundamento. Se você perguntar para um engenheiro, é isso, é esse cálculo que ele vai fazer. A coluna sustenta o telhado, o pavimento superior e distribui no fundamento. Por que quando a gente fala que alguém é coluna, é porque a gente está falando também que essa pessoa é madura, essa pessoa é constante. Porque colunas sustentam o peso e distribuem no fundamento que é Cristo. Pessoas que matam a conversa, pessoas que cobrem a nudez, pessoas que guardam os muros, pessoas que têm uma palavra assertiva para o momento, para a temporada. Colunas. Agora olha só, qual era a ordem de Deus? E essa é a nossa jornada. Se você pegar isso, você pegou tudo dessa palavra. A Bíblia diz que quando a nuvem parava, eles tinham que parar. Quando a nuvem andava, eles tinham que andar. Então a nuvem estava andando, eles estavam andando. Quando a nuvem parava, porque ela era coluna, guia, mas lá em cima o vento batia, também trazia um acalanto do calor causticante do deserto. Então quando a coluna parava, eles armavam um acampamento. Tudo tinha que ser prático, versátil, de fácil montagem e desmontagem. Assim é a nossa vida, irmãos. Se a nuvem andar, a gente tem que andar. Só que muitas vezes nós estamos apegados a coisas e a pessoas. E Deus querendo nos mover por uma próxima estação. E estamos apegados a coisas e a pessoas. E Deus querendo nos mover por uma próxima estação. A nuvem está andando e a gente perde a nuvem de vista. Porque a gente está apegado a coisas e pessoas. Quando a nuvem andava, eles andavam. Quando a nuvem parava, eles armavam acampamento. Quando eles armavam acampamento, o que aparecia pela manhã? Repita comigo, maná. Maná. Que o maná não aparecia na... aparecia pela manhã. Porque primeiro você descansa, para depois você... a provisão sobrenatural. Depois iniciar o meu trabalho. Na segunda-feira, porque eu descansei no sábado e domingo, eu preciso acordar dizendo: Senhor, vá à minha frente, cuida de cada reunião, de cada conversa, de cada detalhe, Senhor. Vai à minha frente, porque eu já descansei em Ti, e agora eu sei que o Senhor vai agir. Então depois que eles dormiam e descansavam, aparecia a provisão sobrenatural. Você imagina alguém acordando naquelas tendas 3 horas da manhã, acordou, sai da tenda assim, está meio ainda com sono, de repente ele olha assim, a coluna de fogo, de madrugada, era Deus dizendo: pode dormir que eu estou te guardando. Do lado do acampamento. Quem
Quem aprende a descansar viverá a provisão sobrenatural e será guardado pelo Senhor. E escute isso: quando a gente fala de descansar, não é você ficar deitado no seu sofá esperando as coisas acontecerem. Deus não tem negócio com preguiçoso, irmão. Deus tem negócio com quem depende dele. A dependência precisava ser tamanha, e é a única coisa. Olha para mim, meu irmão, o que daremos para um Deus que tem tudo, Renan? A única coisa que a gente pode entregar para o nosso Deus, irmãos, é um coração dependente. A única coisa que agrada o Senhor. Eu vou te dar 2 exemplos aqui. Por que Deus falou: não guardem maná para o dia seguinte? Porque se eles guardassem, e eu sei que só tem os espertinhos em Bertioga, aqui em Santo André não tem. Mas você imagina a tenda dos espertinhos, o pai falando assim: filho, pega mais desse pão aí, vai que Deus falhe amanhã. Vai que Deus não aparece amanhã e o pão não aparece. A gente guardou. Apodrecia tudo. A tenda da incredulidade fede. Porque Deus falou: não guarda para amanhã. Olha só, mais uma vez Deus falando: não se preocupe com o amanhã, dependa. Acorde dependendo, durma dependendo. O que Deus quer? Que eu vá dormir com a minha família dizendo: Senhor, independente de como foi o meu dia. Porque quando os discípulos estavam voltando da pesca sem pescar nada a noite inteira, eles lavam as redes. Então, por um lado, a gente pode dizer: puxa, eles lavaram as redes, e aquela mensagem é o seguinte: a gente tentou e não conseguimos, a gente investiu e não tivemos retorno. Mas também pode ser: eu estou lavando as redes, estou deixando pronta para o dia seguinte. Hoje não deu, mas amanhã vai dar. Hoje eu não pesquei nada, mas amanhã eu vou conseguir. E aí o que acontecia, irmãos? Deus provia. O pão aparecia. Deus quer que a gente volte a depender dele. Senão a gente apaga a luz e vamos embora. Se não é para depender de Deus: Senhor, eu vou fazer a minha parte. Eu vou malhar o trigo no lagar. Eu vou cuidar das ovelhas. Eu vou arar com 12 juntas. Eu vou fazer coisas simples no meu dia ordinário, mas com muita excelência, porque eu faço tudo como se estivesse fazendo para Deus. São esses que Deus levanta, que Deus pinça, para se tornarem libertadores. Põe a mão no teu coração. Ah, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. E assim como um dia o Senhor me resgatou, o Senhor quer resgatar-nos da nossa incredulidade, da nossa paralisia espiritual. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Nós não podemos olhar mais para o pão, nós precisamos olhar para a nuvem. O Senhor não quer que a gente fique correndo atrás do pão. Irmãos queridos, Deus não quer que você fique correndo atrás do pão. Deus quer que você não perca a nuvem de vista, não perca a presença de Deus, a direção do Espírito Santo. Não é aonde tem pão que a nuvem está, é aonde a nuvem para que tem pão. É onde a nuvem para que tem pão. Nós precisamos olhar para o Senhor. Você com a mão no teu coração. Talvez você está aqui hoje e você estava afastado dos caminhos do Senhor. E hoje você ouvindo essa palavra, você deseja voltar para os caminhos do Senhor. Levanta a tua mão no teu lugar, eu quero orar por você. Você que está se reconciliando, tem aqui, ali. Fica com a mão levantada bem alto, acima da cabeça. Levanta a sua mão acima da cabeça, isso. Você que hoje quer se reconciliar com Jesus. Glória a Deus. Fica com a mão levantada. Aleluia. Eu quero pedir para que vocês que levantaram a mão, vem aqui na frente, só para mim orar por vocês. Vem cá, vem cá, vem cá. Rapidamente, não fica com vergonha não, vem cá. Sai do seu lugar, você que está se reconciliando com Jesus, vem para cá. Eu só quero orar por você, rapidamente. Rapidamente, vem cá, vem cá, vem cá, minha irmã. Oh, glória a Deus. Pode vir.
Vem cá, meu irmão, glória a Deus. Tem mais pessoas, sai do seu lugar. Não fique parado diante do que Deus falou com você. Isso, vem bem pertinho aqui, ó. Eu quero fazer um segundo convite. Talvez vocês